Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão Mercados aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado, trazendo aí sempre novidades e entrevistados diferentes, pessoas que geralmente, quando sentam aí, são amigos de longa data. Conhecido é muito mais fácil a gente falar com conhecido. Hoje eu tô aqui com o Fabião, depois a gente vai falar apelido, daqui a pouco começa as bagunças. O Fábio Gutierrez hoje, que está na Win, um escritório que é vinculado à XP. Você seguiu o caminho de muita gente que sentou aí também, né? Que era do nosso antigo pregão Viva Voz, ali no cantinho, ali assistindo a gente, sem virar a cabeça, está um cara que trabalhou comigo no pregão, que tem um apelido que eu também vou querer saber por que o apelido dele. E quando eu passar, daqui a pouco, eu não vou falar agora, tá? Você que sabe, você que é do pregão, muita gente que está nos assistindo é da época do pregão. Então, ó, daqui a pouco vocês não têm ideia do cara que está assistindo ali, vocês com certeza vão se identificar, vão lembrar. Agora é o seguinte, vamos lá, vamos começar já. Por que Xande, que era o apelido? Pô, o Xande acabou pegando, todo mundo tinha um apelido lá, né? Porque o meu era Paulo Zulu, por que será? Fábio tinha pelo menos que eu conheci, uns 20 Fábio. Tinha caracterizar, né? E na época tinha um cara aí de uma banda que era famosão, que também era galã igual você. Pô, galãzão, bonitão. Mas você não envelheceu não, irmão. Aí, você tá, ó, continua. O cara dava umas reboladas por aí, pô, começou a pegar uma loira ali, pô, bonitona na época, que a gente também gostava de dar umas olhadas. Você só acompanhou no apelido, porque cara, na parte boa você... Pô, olha, pô, esse cara aí parece o Xande. E aí virou Xande acabou o apelido pegando. Que legal. Para alguns é Fábio, né, no pessoal, e para outros ficou Xande, que acho que era mais fácil. Você sabe que quando eu estava conversando com o Vini, né, e aí o Vini falou que estava com você, tô com o Fábio aqui, Fábio, cara. É, do pregão, pô, legal, Fábio. Pô. Mas qual é o apelido dele? Tenta descobrir. E aí quando ele falou que era você, eu falei, mentira. Cara, tudo bem, obrigado pela participação, bem-vindo ao programa Conexão Mercados. Aqui a gente conversa bastante, né, tenta descontrair muito para os convidados, o fato dos convidados sempre, a maioria serem amigos, né? É muito mais gostoso de relembrar a história e falar percepção, momento de mercado. Porque, embora o mercado tenha sido único durante a sua existência aqui, desde a nossa época lá de Pregão Viva Voz, cada um teve uma história e uma percepção, né? Então hoje você aí está atendendo a turma de mercado financeiro. O nicho, o cara que você atende hoje, o seu público, é um investidor específico. Rodrigão esteve aqui na semana passada, o Rodrigão está nessa coisa de sucessão familiar, partiu para essa linha. Estava com o Edu também, o Edu já está atendendo mais, né, o corporativo ali, pegando mais empresas, já cada um tem um perfil. Você está em qual segmento aí desse universo do mercado financeiro? Kim, primeiro obrigado pelo convite, muito legal participar. E como você mesmo disse, né, cada um tem uma história ali dentro do pregão, né, cada um acabou trilhando... No mercado em si, né? Trilhando um caminho, sim. Na nossa época, eu paro às vezes para pensar o quão difícil era e o quão a gente tinha que estar ligado ali. Porque hoje, num milésimo de um segundo, sai um negócio, né, no nosso pregão eletrônico, na nossa bolsa aí. E muitas vezes eu paro para pensar, a gente fazia isso de cabeça. Era lembrar do fechado que a gente dava. Hoje a plataforma faz tudo. A plataforma faz tudo. Te dá um médio preço, contraparte? Eu comento assim, com a galera da nova geração, né? Pô, como que funcionava? Pô, a curiosidade é essa, né? Cara, o que vocês anotavam? O que vocês faziam, né? Como que era registrado um negócio? E quando eu falo que tinha um negócio que era fechado entre o comprador e o vendedor e vice-versa, que preenchia uma bolsa, que jogou uma boleta que era jogada no tobogã da BMF, que lá a BMF tinha um funcionário que registrava esse... Cara, Fábio, quanto tempo demorava isso? Eu falei, dia. Demorava muito tempo. Um dia. E hoje a gente, nessa fração a gente sai um negócio, né? Então, assim, foi uma mudança muito, muito radical, principalmente para a gente que era do pregão raiz ali, só que a gente tem que se adaptar ao mercado, né? Porra. Eu com esse DNA de bolsa, de renda variável, o grande perfil dos meus clientes são renda variável. Hoje ainda eu tenho, em sua grande maioria, clientes que operam
ação, opção, mini contratos, né? Muitos operam mini contratos. Muito trader, o cara que é o trader. Muito trader ali. Que não existia esse nome na nossa época, né? Não existia. Nasceu com um Lombardi ali depois, né? É um papo até para um outro momento, mas ali nasceu o cara trader e começou o mercado a ficar muito mais desenvolvido. Hoje é absurdo o que tem de gente operando na bolsa. Na nossa época era autônomo, né? Falava autônomo, o cara que operava por conta própria. Exatamente, era outro perfil. Você tinha que ter uma garantia muito diferente. Hoje, a B3 exige R$100 de garantia para você operar um mini contrato. Agora, aproveitando então que é o nicho que você vai estar trabalhando, a gente vai falar muito de mercado, depois nos próximos blocos a gente vai, né? Como tem uma longa bagagem de mercado, qual é a percepção que está tendo aí do momento atual que a gente está vivendo? Essa semana nós tivemos aí uma leitura de ata do Banco Central em praticamente anulando o corte de juros e aumentando os juros para o ano que vem. Não vamos falar nos próximos blocos. Mas a pergunta agora é o seguinte, cara, o que você atribui o fato de, antigamente, ser tudo tão caro, plataforma era um absurdo, corretagem era um absurdo, era tudo mais caro para a gente ter acesso e as pessoas conseguiam ganhar mais dinheiro. Hoje é praticamente tudo de graça e as pessoas conseguem em massa perder dinheiro. Aqui eu acho que... É uma pergunta difícil, né? Sim, na sua percepção. Não, perfeito. Eu acho que num primeiro retrato as pessoas não tinham acesso tanto à bolsa. E talvez, tá? Tinha alguns gaps ali que poucas pessoas conseguiam enxergar. E é que as pessoas que sabiam enxergar. Exatamente. Nesse diferencial, o cara conseguia comprar, vender, dado que não tinha tanta gente olhando. E eu acho que o custo também atrapalhava, porque você vai acessar a Bolsa Brasileira nos anos 80, anos 90, era um absurdo. Eram para poucas pessoas realmente. Ia para a Bolsa quem tinha dinheiro. E conforme os anos foram passando, que as pessoas foram conhecendo, e talvez as pessoas que comandavam ou direcionavam esse mercado, entenderam que mais CPFs na Bolsa, você poderia baratear o custo. Isso como qualquer outro produto. Você consegue atingir um pouco mais a massa, deixando isso um pouco mais barato. Talvez esse seja o caminho. Num primeiro momento, poucas pessoas acessando, já no mundo hoje, o mundo digital... Foi o tiro no pé, né? Exatamente. Se abriu para todo mundo, você deixou a concorrência muito maior, a qualidade diminuiu, os programas, o spread, desculpa cortar você, viu? Não, perfeito. Pode me cortar também, tá? A resposta é essa, nessa linha mesmo. Aqui a gente tá batendo papo mesmo, pode me cortar. Sabe quando você tá comendo o bolo e tá caindo a migalha? E que a migalha, diga de passagem, é uma boa de uma migalha. É uma bela migalha. E o ratinho tá comendo ali. Quando vê um monte de ratinho comendo aquela migalha, então assim, por quê? Eu digo, fazendo analogia, porque o bolo está dividido entre os grandes participantes e quem tem dinheiro, as grandes instituições, os fundos, eles que direcionam, né, a condução do dinheiro no mercado do mundo. E para quem opera pessoa física, tá lá com pegando um pedacinho do negócio. E aí, à medida que foi entrando muita gente no mercado, foi, obviamente, essas lacunas que se tinha de oportunidades, foi diminuindo para todo mundo, inclusive para os que eram experientes. E aí, outra pergunta já na sequência. Dos contatos que você tem hoje de longa data de mercado, que eu sei que é bastante gente que opera daquela época, como esses caras estão? Esses caras continuam, eles também se adaptaram, continuam ganhando ou ficou difícil geral? Ótima pergunta. Ficou difícil, ficou muito difícil. Eu tô na XP desde 2015 e de 2015 para cá eu vivenciei muitas histórias. Em sua grande maioria, os clientes perdem dinheiro. Grande maioria, são poucos. Isso é importante. São poucos que conseguiram entender, estudar e continuar. E ganhar dinheiro, assim, ganhar dinheiro de verdade, que são pouquíssimos, assim. Mas tem quem ganha dinheiro. Graças a Deus, tenho bastante cliente que ganham bom dinheiro, assim, salários muito longe da realidade brasileira, entendeu?
Salários até maior que de jogador de futebol, Sim, que é uma categoria que a gente sabe que ganha muito bem. Tem cara que ganha R$500 mil por mês operando. Perfeito. Quem sabe disso? A gente, eu tenho alguns clientes que estão nesse nível. Ó, importante você que está em casa, vou dar esse break aqui, desse gancho. Você vê, um cara que atende uma galera também com esse de mercado. Existem pessoas no mercado financeiro, poucas pessoas que ganham salário de jogador de futebol. Mas as pessoas estão... Qual é a característica dessa pessoa? Está há muito tempo no mercado? Como é que funciona isso? Tá? Ótimo questionamento. Geralmente são pessoas que estão há algum tempo, alguns há muito tempo. Que acontece? 10 anos? Não, eu tenho um cliente que é super importante, que trabalhou com a gente no pregão durante um tempo, subiu para uma mesa de um banco, ele era de um banco, pegou uma determinada experiência ali, atendendo a tesouraria do banco principalmente, e em 2008 ele resolveu se tornar autônomo. Deu muito murro em ponta de faca, mas começou ali no mercado de opções, que na época era um mercado que tinha muitas lacunas, e talvez até os robôs de hoje em dia não deixem isso tão perceptível, e ele acabou, fazendo um bom trabalho ali com opções, aí ele percebeu que meio que secou o pote, foi para o mercado de ação, operou durante muitos anos, ele operou o mercado de ação, e de 2022 para cá ele foi para o mercado de mini contrato, principalmente mini índice. E ali ele se achou novamente assim para começar a fazer um dinheiro muito relevante. Então, para responder, é um cara que estuda muito, ele está num outro patamar e do mesmo jeito ele sempre está aprendendo alguma coisa. Uma das plataformas, que é a Profit, tem o replay de mercado, e ele sempre confessa para mim, Fábio, eu fui super bem no dia, eu vou olhar replay de mercado, para ver o que eu fiz de certo. E se eu não fui muito bem, eu vou olhar do mesmo jeito para ver o que eu fiz de errado para eu não repetir. Então ele está sempre se atualizando. Essa é uma característica dos ganhadores. Os caras estão sempre estudando, sempre tentando ver o que pode melhorar no trade, para não deixar subir para a cabeça ali e perder o foco. Legal, bacana, cara. Mas você vê que às vezes, né, o mercado ele tem essas... Cada um tem um comportamento. Pela nossa experiência de mercado que nós temos, e a gente conhecia muita gente boa de mercado, né? Conhecemos Sim. ao longo da nossa história, muita gente boa no mercado, e assim, cada um tinha uma característica pessoal. E cada um tinha uma estratégia pessoal, não de setup de mercado, mas tinha cara, por exemplo, lá no pregão, que operava em determinado horário. Você pega o Betinho, que é um puta parceiro meu, Betinho Nuzzi, o Beto chegava, que o Beto era baladeiro, chegava depois ele só operava depois do almoço, que era um mercado que para mim não fazia nenhum sentido, que eu não conseguia operar, para mim era das 9 às 10. Você pegava, tinha alguns caras que começavam a operar depois da abertura de Nova York. Então o cara pegava, se especializava naquele momento de mercado e executava. Trazendo isso para o universo real hoje, das milhares de pessoas que estão operando no mercado, primeiro assim, ela tem um monte de variável, de vertente de mercado, e eu acho que realmente é se dedicar um tempo naquilo que tem mais sentido. Sim. / resultado. Então, na hora, se você fala, puta, eu sou um cara que eu gosto de opção, e para mim a opção funciona das primeiro horário da manhã, opção de Petro. O outro quer operar o mini índice, opera das 9 às 10. Então, cada um acaba desenvolvendo ao longo da sua história de mercado, e a gente está muito focado agora nesse primeiro bloco. A gente vai falar mais um pouco de macro, de modo geral, de trader, porque o Fábio Gutierrez, que a gente está conversando aqui, é da Win, um escritório da XP, tem no DNA dele, na veia dele, porque era um cara de pregão, atendeu muito essa gente também, e atende até hoje, né? E está compartilhando e tirando essa mística de que o mercado financeiro só tem perdedor, pelo contrário. Ele falou, tem pouca gente que ganha, mas tem gente que ganha muita grana, mas são poucas pessoas, e eu estou tentando, né, sem falar nomes, quais são as características dessas pessoas, para que você que também está operando no mercado, porque muita gente que está assistindo aqui o programa, é gente que opera no mercado e fala, mas peraí, cara, eu não consigo, eu não acerto, eu não dou para o negócio. Então eu acho que realmente tem essa questão de um período de maturação para você entender um pouco e se adaptar ao mercado. Como você mesmo disse agora, o cara olhou lá, operou o índice.
O cara viu o mini índice, a oportunidade dele e está explorando de ganhar dinheiro. Então, isso é bem importante você comentar, porque assim, eu tenho vários clientes que olham gráfico. Poxa, o cara gosta ali de um cruzamento de média móvel, coloca o IFR para dar um direcionamento, e tem uma outra galera que não olha gráfico nenhum, não tem nem gráfico na tela, é fluxo total. E ele consegue mapear book, consegue entender o que está acontecendo naquele jogo de números. De compra e venda lá. Muito rápido, de compra e venda. Quem são os grandes players que estão se posicionando, quem que está só fazendo trade mesmo. Então, assim, não pode abrir mão da dedicação. Bom, tem que se dedicar o tempo inteiro. Legal. A gente vai estar, antes de mudar o bloco, eu vou falar quem que está aqui assistindo a gente. Qual o apelido o apelido do rapaz que está assistindo aqui? Por que shampoo de bacon? Você sabe dizer por que foi o apelido shampoo de bacon? Eu lembro de algumas situações lá no pregão. Ele tinha o cabelão assim meio de lado. Isso, não, cabeludo, hein? Suado. E ele tá aqui, tá cabeludão ainda. Tá não cabeludão, ficou careca não, continua bonito. Então, só tá deu uma imagem aqui, pinta. Não tem ponta dupla o cabelo dele, é coisa fina. Boa pinta. Mas lembro dele todo suado, meu, aquele parecia aquela óleo. Franja. Pô, passou o que no cabelo? Bacon, meu? Tudo melado, tudo... E aí virou shampoo de bacon. Shampoo de bacon, se ninguém sabe o nome do cara, era shampoo de bacon apelido, porque no pregão naquela época aquela gritaria, aquela correria, e o cara suava, aquele cabelo grudava, parecia o desenho do Pica-Pau que tinha aquele cachorro, você não via o olho dele, né? Você só via que você tá com shampoo de bacon aí, e ficou, ele tá aqui quietinho assistindo, mas vai estar convidado a participar, sentar aqui também com a gente, para falar de mercado, que tem histórias e também é um cara que está muito tempo no mercado. Então, ó, se eu vou virar a cabeça ali, irmão, ó, você vai estar próximo sentando aqui logo mais, tá? Tá vendo aqui qual vai ser o papo para ver a dinâmica. Vamos fazer o seguinte, ó, muita coisa para a gente falar ainda de mercado, temos mais 2 blocos pela frente, eu vou dar pausa de 2 minutos, é aquele tempinho de você pegar uma água e a gente daqui tomar uma aguinha também, que já voltamos aqui com o Fábio Gutierrez, da Win, escritório que é vinculado à XP, dando ar da graça aqui no Conexão Mercados de hoje. Voltamos em 2 minutos. Muito bem, estamos de volta, a segunda parte aqui do Conexão Mercados. Ao meu lado, meu querido amigo Fábio Gutierrez, da Win, escritório vinculado à XP, contando, né, percepção, mercado, e a gente está falando aí. Entramos no primeiro bloco, a gente falou muito do DNA que ele tem ali no escritório, que são também, né, mas muitas pessoas que operam nos mercados, o famoso trader, né, então já está desde a época aí, já está calejado porque operava lá no pregão. Mercado seguinte, vamos lá, da sua trajetória do pregão, onde você acompanhou, que você participou ali dentro daquele universo único, né? Foi forjado no aço, aprendeu ali da melhor forma possível em relação ao mercado financeiro. E aí entramos no mundo digital. O mercado teve alguma alteração. Na sua perspectiva, para onde caminhamos? Porque a gente passou um limbo, um período muito grande aí, onde foi tudo muito deturpado e desconstruído como o mercado financeiro de forma de sucesso. Arrasta para cima, fique rico da noite para o dia, não, você vai ganhar, compra ação, porque eu não estou falando só de mercado futuro, não. Essa carteira de ação, se a gente der uma olhada hoje em 2024, a bolsa que mais valorizou foi a bolsa da Turquia, se eu não me engano. Depois, se eu não me engano, veio Taiwan. Turquia está valorizando mais de 40%. Turquia, Taiwan e Holanda, em relação à pontuação de bolsa. O índice brasileiro está caindo 6%. Então, se a gente olhar por esse caminho, vamos falar, putz, bolsa brasileira está no limbo, vamos continuar ruim. Mas em relação à perspectiva de possibilidades em investimentos, para onde você acha que a gente está caminhando, mesmo a bolsa tão abaixo aí, ou perdendo, né, para outras economias que, teoricamente, a gente poderia estar muito melhor? Eu acho que essa questão que está diretamente ligada, não entrando muito, na política, mas está diretamente ligada ao que pode acontecer com o país. Essa indefinição ainda. Essa indefinição, a gente tem que ter uma meta fiscal, você não pode simplesmente
jogar isso para o ar e não ter algo para seguir, porque você não traz confiança. A gente está passando por um momento de uma saída absurda de dinheiro estrangeiro aqui. A gente tem acompanhado os números. Poxa, você é uma pessoa super ligada ao que acontece na Bolsa, ao que acontece com o dinheiro estrangeiro, e o sucesso ou não da nossa Bolsa está diretamente ligado a isso. Ao fluxo do gringo. Ao fluxo do gringo, porque ele olha para cá e qual a percepção ele tem? Se não vê a agenda dos caras, a gente não alavanca. Não alavanca. A gente tem muita posição. A gente estava comentando sobre o número de CPFs na Bolsa e, infelizmente, boa parte influenciada por pessoas que talvez não tenha credibilidade nenhuma, mas conhecimento. Tem um número de seguidores absurdo, mas o cara não tem conhecimento, não tem credibilidade, o cara vai lá e fala pro cara comprar Magalu, por exemplo. Você pega aí novembro de 20, ela estava entre 24,20 e 25 reais ali quase. Tava 1,35 hoje. E não volta nem para 6. Não volta. Não volta nem para 5. Foi um piso que ela... Perfeito. O trabalho em contrapartida, você pega o trabalho que foi feito na Petrobras, ela de um ano para cá subiu mais de 100%. Então, assim, a gente ainda tem boas escolhas. Você comentou sobre bolsa, deu 3 exemplos de bolsas estrangeiras. Se a gente pega só o nosso índice, o índice Bovespa, ele perde para o CDI em várias janelas aí. Ele perde para o CDI. Agora, se você fizer uma boa seleção de papéis, aí eu acho que o grande diferencial está nessa jogada. Comprar só índice, eu não compraria. Acredito que você também não. Comprar o índice Bovespa direto. Mas montar uma boa seleção de empresas, eu acho que esse é um caminho para a gente ter sucesso na Bolsa do Brasil. Fabião, quem que está mais mal acostumado? É aquele cara que está achando que em algum momento a nossa taxa de juros volte para 2% e a Bolsa dá aquela porrada, foi o que aconteceu quando passamos os 100 mil pontos, ou aquele cara que está acostumado com a renda com os juros altos, que o juros está caindo, e fala, não, vou continuar aqui, não vou para a Bolsa. Então a gente tem 2 extremos, o cara que está torcendo para cair, para ele ir para a Bolsa, que é o cara que gosta da renda variável, e o tiozão da renda fixa, que está querendo renda fixa, que continue mais tempo, porque não gosta de Bolsa. Como é que a gente vai montar isso aí? Dá para fazer um meio do caminho para todo mundo e ficar feliz? Eu acho que sempre tem que ter o meio do caminho. Sempre tem que ter o meio do caminho. Porque, bom, a gente está no Brasil. Tudo pode acontecer. Exatamente. Quando você vai fazer uma alocação, poxa, a gente olha a plataforma da XP, que é a plataforma que eu distribuo hoje, tem taxas excelentes. Taxa pagando 13% com vencimento em 24 vezes. Você olha a taxa de juros como que está agora, 13% é uma taxa muito interessante, né? Só que você tem que pegar também o mesmo título pós-fixado para esse mesmo período. Você vai receber 120 do CDI. E aí, Fabio, não é melhor eu colocar tudo em 13? Poxa, se você está me falando que a taxa de juros pode cair, ou vai cair, a minha resposta é o seguinte, sempre tem que diversificar. Então, assim, estou te dando um exemplo aí de uma taxa pré e uma taxa pós, mas o cara tem que ter um pezinho na bolsa. Identificar ali muito o perfil. Mas hoje em dia não tem como, cara. Tem que ter. O cara tem que ter um pé na bolsa. E aí, assim, você vai atrás dos bons gestores, e aí alguns canais, entender como que é a comunicação com esse cliente também, que é super importante. A gente entrou numa discussão, vou até abrir aqui para a gente, acho que também conversar um pouco mais. Nós montamos uma carteira o ano passado e a carteira estava indo super, super bem. Procuramos ações mais defensivas. Você tinha lembra de algumas que foram bem? Bom, Petro foi uma que foi bem, Banco do Brasil foi muito bem. Só golaço. Tinha algumas coisas, 3R Petróleo, que é uma outra parte de petróleo da carteira que andou super bem. Vulcabras, a gente assim, foi muito feliz pela escolha. Tem outros papéis que fazem parte das ações, uns 15 papéis mais ou menos, justamente para buscar proteção para o cliente. E o que a gente percebeu? Ordens que a gente emitia para um cliente ali 10 e 15 da manhã,
o cara ia aprovar 2 horas da tarde, porque estava trabalhando, estava alguns médicos em cirurgia ou em atendimento, não dava para responder com uma determinada velocidade. E aí começou a destoar os resultados. Né? O resultado do Kim era X%. Do shampoo de bacon, nosso amigo, era uma outra coisa, entendeu? Tava ficando no jogo do Palmeiras? Não dá. Ficava vendo. Em vez de ir lá responder rápido. Fica vendo o replay do Palmeiras que tá ganhando agora. Fica demorando, destoava a carteira. Então, assim, estou usando esse exemplo porque cada cliente tem um perfil. Eu acho que a gente tem que seguir primeiro como foi a conversa desse cliente, porque no momento de queda de bolsa, e talvez a gente tenha muitas oportunidades aí na bolsa agora, que o cliente pode entrar. E eu não, assim, a gente tem que ter o profissionalismo de fazer a alocação correta. Não vou colocar muito risco na carteira desse cara, justamente que é o que quer. Porque também depois vai sobrar para você se perder. Perfeito, isso é o problema, né? Perfeito. Eu acho que quando você joga... Ninguém quer perder. Ninguém quer perder. E até aquele cara que, não, fica tranquilo, eu já sei como que é. Cara, esse é até... Até o alô dele quando tá perdendo é diferente. Oi. É super diferente. É difícil. O cliente, assim, muito difícil ligar para, parabéns, que acerto. Tem esses clientes, mas a maioria não. A maioria liga quando o negócio não tá bem. E a gente tá vendo esse cenário, né? Abril foi um mês tenebroso. Maio começou ali um pouco de empolgação. A bolsa está hoje 125 mil, não subiu, caiu. Como é que você vai fazer? Não tem jeito. Aí começou a reclamação, exato. Tem o que fazer. Exato. Mas assim, como eu te falei, talvez tenha algumas oportunidades aí, e a escolha do ativo é primordial para o sucesso na bolsa. Eu concordo, e não isentando a culpa, porque a responsabilidade é do escritório, sua, dos demais, e indicar um papel. Então você tem um time que está analisando aquelas ações e você está falando para o cara, olha, essas ações despontam boas possibilidades a partir desse período. Perfeito. Ponto. Quando você vai para o cara, porém, todavia, as ações da renda variável variam, né? Vareia, porque ela pode cair como pode subir. Se subir está certo, maravilhoso, acertei, ganhei para você. Se ela cair, a gente também teremos um controle de risco em relação a isso, porque se você colocou 10 mil e esses 10 mil estão agora beirando os 8.500, vamos realizar esse prejuízo e tentar buscar isso em uma outra oportunidade, uma outra ação, aí você dá esse atendimento. Só que aí, Fabião, a gente tem um problema que é danado, que é o problema do que você está acordando 5 horas da manhã para ler notícia, para se informar, para saber o que você vai falar com o seu cliente. Você está pegando e deslocando do carro até o seu escritório, onde você paga o aluguel, onde você acende a luz, você tem uma internet com uma latência boa, você tem energia, você está pagando por uma estrutura que você está atendendo o cara. Ele passa a mão no seu celular no WhatsApp, se você não ligar prontamente para ele, você liga na sequência. Só que você está competindo com quem? Com aquele cara que está da casa dele, na internet, arrasta para cima, gratuito, abre a conta, faz essa carteira. O próprio mercado está se matando por conta disso. Porque aquele cara que não tem a responsabilidade, ele está no mesmo, aos olhos do telespectador, do investidor, está tudo igual. Então, eu acredito, olhando que as pessoas hoje, elas não conseguem mais ter a capacidade, não é porque são burras, nada disso, é porque está tudo muito misturado. E o cara não tem o discernimento agora de, por exemplo, que a Win é uma casa especializada, você tem um DNA da variável, você vai estar atendendo o seu cara lá que está operando, o cara do mini índice do mini dólar. Que se o cara ligar para você, está enrolado, Fabião, eu tô enroscado, tô comprado o dólar aqui na faixa de preço. Você vai falar pro cara, estopa porque o mercado pode cair mais. Você pode salvar o cara de uma troletada gigante. Só que se ele fizer isso, ele vai ter um custo. Porque ele vai ter um custo lá para que eu vou pagar o Fábio? Não, imagina, eu tenho na corretora X lá, corretagem gratuita, a plataforma toda de graça, eu vou fazer menor raça. Aí o cara se estrepa, entendeu? Então, aí é que tá um problema, né? Como é que vocês estão lidando com isso? Eu tenho... É o boca a boca? É o boca a boca. Graças a Deus, eu tenho uma ótima reputação.
principalmente com meus clientes, e eu acho que, Kim, tudo que você trata com muita transparência e muita verdade, você ganha a confiança do cliente, acho que em primeiro lugar é isso, e você acaba, eu tenho muita indicação, mas muita indicação. Se eu pegar meu celular aqui, talvez tenha alguém, Fábio, tal pessoa mandou eu te procurar, porque picareta tem tudo quanto é lugar, e tá cheio de picareta por aí. E muitas vezes o cliente que já está ali na minha base, que a gente já tem um relacionamento, o cara paga para justamente ter esse feedback. Eu já salvei, assim, clientes de, assim, várias buchas. Eu que não preciso mostrar aqui, mas semana passada uma cliente minha estava vendida na mini índice, ela estava vendida em 80 mini contratos e já estava ruim. Quando eu olhei o gráfico, li notícia e vendo que outros clientes também estavam fazendo, eu passei o telefone na hora, eu falei para ela, estopa, que vai andar pelo menos uns 500 pontos. Pô, eu tinha certeza que aquilo ia acontecer? Pô, claro que não. Não tinha certeza. Mas tudo estava mostrando que podia acontecer. E ela foi, estopou, e assim, ela estopou, sei lá, 20 minutos depois, o mercado fez exatamente o que eu falei para ela. E não é porque eu sou ela poderia bruxo. Ter perdido mais. Ela ia perder um caminhão de dinheiro, porque ela não ia estopar. Você salvou ela. Salvei. E na semana, isso aconteceu poucos meses atrás, semana passada ela me mandou uma mensagem, Fábio, nossa, eu tô curioso até hoje, como que você sabia que aquele dia ia subir 500 pontos? E eu falei para ela, não é que eu sabia. Malícia do mercado. Eu olhei o mercado, eu tô acompanhando, a gente tem alguns estudos, eu tracei um Fibonacci lá e apontava isso. O lance é que ninguém quer aprender, cara. Esse, assim, poucas pessoas querem aprender. Conheci uma menina agora, uma médica, eu tô com um desafio bem legal, cara. Uma menina psiquiatra. Aí ela caiu num negócio de curso aí e tal, e aí, como ela veio indicação de um amigo, corrida, eu falei, não, tá bom, vou te ensinar. E tem sido bem desafiador, porque é uma menina extremamente inteligente, né? Uma mulher que não é muito fácil comum estar no mercado, e aí a gente está fazendo um trabalho. Mas assim, você percebe que quando você vai falar para ela um pouco mais de teoria e dá menos a solução mágica, a pessoa dá aquela, né? Tudo isso. Pô, não, tia, tudo isso. Será que eu vou ter que caminhar de novo? Então você percebe que realmente é natural. Mas olha, gente, não tem milagre, tá? Sem esforço. O Fábio já trouxe aqui no bloco anterior, falou de alguns exemplos de pessoas que são boas no mercado, aos olhos ali de resultados financeiros da base, lá do escritório da Win, que é gente que está treinando o tempo todo, está se especializando, se reciclando e aprendendo muito em relação a isso. Eu vou terminar o bloco contando uma história e depois contar uma percepção em relação a isso. Duas coisas. Antônio Português, que é uma lenda. Acho que todo mundo tinha uma fotinho dele do Lombardi lá no altar, porque além de ele ser um cara extremamente bom no mercado financeiro, ele tinha um coração do tamanho de São Paulo. Ajudava todo mundo. Era um cara maravilhoso. É um cara maravilhoso. E ainda ajuda. Com certeza. E gostaria muito que ele viesse aqui. O Marcelão vai tentar trazer ele aqui para a gente poder fazer um bate-papo os três. E aí, quando eu comecei a trabalhar para mim por conta própria, ele não tinha nada a ver com a minha vida. Ele me viu boiando lá com o crachazão azul, chegando lá com aquele zoião assustado, que a gente chegava meio tenso, no pregão ele me puxou, falou, o garoto, e não sabia meu nome. Posso dar uma dica para você? Nunca mais comprar nada à prestação, compra tudo à vista. Aí, cara, eu não entendi aquilo. Olha que loucura, não entendi. Aí peguei e fui, né, meu? Falei, porra, meu. Mas eu não fiquei ofendido. Mas eu achei, né? Será que ele foi arrogante? Eu não entendi. Depois eu fui entender a percepção. A partir do momento que você não tem salário, você tinha que descer para operar no pregão sem um compromisso sem a obrigação de ganhar. Então, a partir do momento que você juntava um dinheiro e comprava aquilo à vista, sua cabeça estava limpa para trabalhar. E não você trabalhar pensando na prestação do carro, do apartamento que você tinha ganhado durante o mês. Que aquela pressão te dava uma percepção e te trazia um viés negativo. Então, assim, o cara falou isso para mim uma vez, de um jeito do nada, e eu demorei um pouquinho para entender, e quando entendi, consegui seguir a risca. Mas é bem legal. Então, um abraço mais uma vez aí, deixar esse registro e agradecer a esse gênio, esse cara do mercado financeiro chamado Antônio Português, que é um cara super respeitado.
Olha, vou fazer o seguinte, eu estou conversando aqui com o Fábio Gutierrez da Win. Depois até eu quero que você depois você passa o detalhe no Jabá, se algum cara quiser procurar lá, é importante, né? Sim. Se é algum cara que é importante. desse caminho aí, a gente deixa aqui os registros aqui no último bloco. Então vamos fazer assim, ó, eu vou para mais um intervalo de 2 minutos e voltamos com a última parte do Conexão Mercados. Fique com a gente, 2 minutinhos. Muito bem, estamos de volta no último bloco aqui do Conexão Mercados, apresentando hoje meu amigo de longa data, depois eu te conheço há tempo, hein, bicho? Faz tempo. Fábio Gutierrez, desde a época do Pregão Viva Voz. Comecei em 2000 lá. 2000. Algum dia específico para você? Eu lembro que você era auxiliar de pregão, grandão, um jalecão, e quando a gente entrava de auxiliar de pregão, existia o trote. O shampoo de beca mais velho, o Marcelão, acho que nem tinha trote quando ele entrou. Não tinha. Ele que inventou o trote. Deve ter implantado. O bicho era demais, né, cara? O bicho aprontava, né, cara? Aprontava. Deu trabalho pro branco. Tem boas histórias. Né? Assim, e aí tinha o trote quando o pessoal chegava no pregão, com o jalecão, primeiro dia, e aí os caras chegavam e zoavam, né? Bagunçavam, faziam umas coisas que se eu fosse hoje em dia, você é preso, né? E eu lembro que você chegou no jaleco lá, meu grandão, os caras não mexiam muito não, né? Os caras, a galera... Pô, não mexia aqui, porque eu conhecia alguns caras. Ah, você foi pupilo. Eu tinha um desejo. Você era amigo do Lobão, não? Você tinha alguma coisa fora? Eu conheci o Rolhão. O Rolhão fora? Pô, conheci o Rolhão, o Roy era um brother, Vanilla. O Gé da Finabank, que depois foi pro BTG. Eu conheci eles tudo fora do mercado, então e eram os caras casca grossa lá, né, tranquilo. E eram os caras casca grossa, porque ninguém mexia muito com esses caras. Os caras de respeito. O Roy era um cara motoqueiro, cheio de tatuagem, poucas ideias, não conversava com muita gente. Então os caras era mais introspectivo. E aí então você ficava atrás dos caras escondendo. Quando eu falei pra ele, eu tinha um desejo assim de pregão, né? Eu olhava, passava ali em frente a Antônio Prado, eu olhava, cara, o que esses caras fazem, né, meu? Ninguém entendia, né? Ninguém entendia. Um de louco, um hospício. E é esquisito isso, Kim, porque eu tinha um desejo, mas não sabia qual era o caminho. E eu trabalhava num banco, trabalhava no Bank Boston, né? Eu era office boy no Boston. Ali na Líbero Badaró. Ali na Líbero Badaró. E surgiu uma vaga para ser auxiliar de pregão. Não existe mais office boys, não sei se você sabe, essa profissão foi extinta, tá? É igual os dinossauros, o office boy não existe mais. Eu conto isso pro meu filho. O pai foi office boy ali, o pai, que é isso? Era office boy? Era office boy. Que é isso? Aí eu explico para ele resumidamente os corre que a gente fazia, né? E aí surgiu uma vaga para ir pro pregão, eu me inscrevi nessa vaga, né? Dentro do banco tinha um programa chamado Siga. Então, em vez de você contratar externo, você fazia uma contratação interna mesmo, que era um remanejamento do setor. Aí me inscrevi para a vaga, acabei sendo aprovado lá. Inscreveu eu e mais umas 5, 6 pessoas. E, acabou dando certo do pregão. E o primeiro dia foi... É a vida, quando tem que foi ser... Foi infernal. Foi muito traumático. Traumático. Aí você voltou? Aí voltei. Tinha gente que não voltava? Não, voltei. Falei, queria isso aqui, meu. Eu lembro que em casa eu dei uma reclamada. Falei, poxa, nossa, amanhã os caras pegam pesado parecia lá. Parecia trote do Bop, cara. Você até é louco. Será? Eu acho que em alguns momentos era pior, hein? Tinha uns caras que sofriam ali, meu. Os mais baixinhos, mais pequenininhos sofriam. E tinha cara que impregnava em você uma semana. E tem a questão da afinidade. Tem cara que não tem cara que não bate muito santo. E não sei por que motivo o cara tem espírito de porco, o cara ficava te infernizando um mês, cara. Seu irmão, já tô aqui, já foi. Infernizar. Já tem boletando aqui. Eu não tive esse tipo de problema. Graças a Deus, nenhum tipo de problema na bolsa. Mas tinha uns caras que um mês depois, você é novo aqui, meu, fala a senha aí, que senha, já falei essa senha aí pra todo mundo. Falou, o cara se ofendia, o cara ficava bravo. Já lá, já chamavam uma rodinha. Que esse cara aí, o cara que tá aí, cara, gente boa. Veja bem. Cara, histórias. Teve algum dia ali que você foi muito sobrecarregado, era todo dia, mas algum dia específico, né, nessa trajetória em que algum acontecimento do mercado que você falou, porra, acho que o bicho vai pegar agora, hein? O dia que eu mais trabalhei na BMF foi no 11 de setembro. Ah, é? Foi o dia que eu mais trabalhei, disparado. É mesmo? Disparado. Só que eu fiquei um tempo no Boston, depois fui pro Votorantim. No Boston eu atendia um cliente específico que operava muito,
que era um pouco conhecido no mercado lá como Gringo, né? E depois eu fui para o Votorantim, foi até uma indicação dele, só que no Votorantim eu já fui para atender vários clientes. Mas o 11 de setembro foi disparado o dia que eu mais trabalhei. Nesse dia eu ficava aqui, a gente já estava no 3º subsolo. Sim, sim. E aí a gente não tinha informação, 2001. Eu ficava correndo da escada rolante, subia lá para ver o que estava acontecendo na lanchonete e voltava para operar. Só que eu falava, pô, mas peraí, se eu sair na rua, olhando a televisão e desci, se cair mais um avião, o que vai acontecer? Eu não fazia nada. A roda ficou meio vazia. Sim. Foi bem estranho, que ali, né? Tipo... Poxa, a gente teve os stops da bolsa e tal. E o que aconteceu? Eu tinha pouco tempo de operador mesmo. Eu era auxiliar, entrei em 2000. Tava cru. E, não sei, eu tinha uns 10 meses de auxiliar. O Boston tinha 2 caras, que era o Marcelo e o China. Eu era auxiliar dos 2, mais no dólar ali. E o que aconteceu? Eu acabei virando aquele operador de luxo. O Marcelo, que fazia dólar, acabou se enrolando, porque entrou um caminhão de ordem ali, compra. Aí eu fui pro lugar dele. Pô, se ele se enrolou que tinha experiência, imagina eu. Imagina que estava começando. Pô, também me enrolei, foi difícil. Pô, as operações a gente conseguiu bater 10 horas da noite. Nossa. Eu lembro que a gente saiu bem tarde nesse dia. Depois que liquidou, depois que bateu as posições. Deve ter dado problema em outras corretoras. Ficou... Foi um dia difícil e foi um dia triste, né? A gente estava amargurado com o que estava acontecendo e tentando entender. Todo mundo, você via na expressão de todo mundo. Cara, o que está acontecendo? Pô, não sabia se era acidente, se era atentado. Aí quando veio o segundo avião, pô, era realmente um atentado. O que você acha de hoje é o seguinte, que naquela época, quando existia alguma notícia inesperada no meio do caminho, parece que o pregão... sabe da Matrix, que fazia aquela bolha? Quando tinha uma notícia, um payroll, que saiu o payroll, lembra que saía da tarde? Saía tarde. Saía tarde, não saia de manhã, era tipo 4 da tarde. Exatamente. Aí quando tinha um indicador, às 15 horas. fazia uma panela de pressão, né? E aquilo, e você sabia no grito, no movimento, na energia do lugar que estava acontecendo alguma coisa típica. E todo mundo, independente se o cara operava ou não, se o cara tinha cliente ou não, se preparava. O cara, a primeira coisa que ele fazia, pegava o telefone, trazia perto da orelha, se o telefone tocasse, porque o telefone de todo mundo tocava. E aí ficava aquela agitação. Hoje a gente não tem isso. Hoje a gente tem um payroll que acontece na tela. Brr, brr, brr. Como é que lida com isso, cara? Com essa falta desse feeling, dessa adrenalina que dava um grande diferencial. Pô, esse é um questionamento assim, muito legal. Por quê? Como você disse, tinha esse fervor antes. Pô, teu coração já começava a palpitar segundos antes. Você já estava com a adrenalina a 1000, esperando alguém no telefone. E hoje, a única coisa que eu peço para os clientes, eu trabalho muito com lista de transmissão, que não dá para comunicar um por um. Que é o WhatsApp? No WhatsApp. Então você faz um comunicado só. E geralmente eu peço para o cliente estar zerado nesse momento. E aí você tem um grupo de clientes hoje que você vai mandando a relação de WhatsApp. Eu tenho algumas listas, né? Os traders mais ativos mesmo, pô, o cara que está no game todo dia. Tem uns traders que perdeu uma grana e está meio de lado. Esse cara ali. Tá mais ativo não atrapalha? Às vezes você vai falar, puta, você vai mandar um ponto pro cara, tem um ponto aqui, o cara tá numa posição ao contrário. Você não tem esse receio? Não tenho, zero receio. Você fala, tô mandando aqui o que eu tô recebendo. Não, tô mandando e, cara, se eu fosse você, fazia. Pode ir contra, como já aconteceu. Puta, Fabião, zerei, tava vendido, o mercado caiu. Cara, mas na sua grande maioria vai contra o cara, meu. Então, assim, não vai contra a sua opinião, né? Isso eu vou manter sempre. Sim. Mas a única coisa é avisar. Pode ser, né, a sua conduta. A gente teve um cliente em novembro, que saiu o PCI, eu acho que foi isso, e pegou todo mundo de surpresa. Foi um dia que o mercado subiu 2.300 pontos em poucos segundos ali. E eu avisei, falei, cara, fica zerado. Não, Fabião, tô de olho aqui. Falei, cara, fica zerado, deixa seu número, deixa a galera se matar, respira, a hora que você falar, opa, é agora, você entra. E ele perdeu um belo dinheiro, assim. Você sabe que eu me especializei, Fábio, assim, eu sou um cara que eu gosto de estudar pouco, eu sou preguiçoso, mas eu me especializei a ler número. Então, por exemplo, o indicador, não tem nenhum segredo, aquela variação que sai, eu
Não tenho bola de cristal. Mas eu, na grande maioria, eu sei a amplitude que o mercado vai e para que lado vai. E isso me dá uma grande vantagem. Como eu não tenho número todo dia, eu deixo para gastar minha energia e o meu grande esforço para operar nesses eventos de forma oportuna. Então, hoje, por exemplo, foi uma semana praticamente parada de número. Sim. Né? Na semana que vem devemos ter um número interessante. Então, às vezes, por exemplo, eu me permito tomar um café um pouco mais tarde, não entrar na operação e me posicionar na cadeira faltando 5 minutos para o número. Porque ali eu estou novinho, estou fresco, entendeu? Mas importante, você se posiciona antes... Não, sempre depois. Perfeito. Sempre depois. A questão está aí. Sempre depois. Infelizmente, ele estava vendido nesse momento e já estava perdendo ali uns 80 pau, só que os 80 virou 280. Nossa. Então, assim, 280 se tivesse... Ficou bravo, e assim, eu tenho certeza que se ele tivesse zerado naquele momento e tivesse entrado no mercado depois, ele sairia positivo no dia, porque ele é muito, muito bom, mas ele foi teimoso. Foi teimoso, foi cabeça dura ali. E quando o cara desse toma uma pancada, ele fica alguns dias sem aparecer? Ele não, porque assim, você fez alguns questionamentos ao longo aí do nosso bate-papo. Esses caras que são traders profissionais, eu acho que eu posso dizer isso, ele liga o computador às 9 e desliga às 18. É a profissão do cara. Se ele não tem algum compromisso, como todos nós temos, o cara não sai dali. Então o cara trabalha das 9 às 18. É a profissão dele, entendeu? Você acha que funciona? Ganhando. Eu acho que funciona. Eu acho que funciona. Eu vou discordar de você, mas no sentido, pra mim, tá? Pra mim, a vida inteira eu fiz assim, cara. A vida inteira eu sempre fui, não é que eu fui vagabundo. Eu trabalhei sempre das 9 às 10. Para mim, só aquela janela de horário eu consigo ler o mercado, para mim o mercado ficar mais nítido. Depois, o mercado fica meio solto. Aí eu acho que a chance de devolver o que está ganhando, de tomar prejuízo para mim. Então, por isso que eu não fico. Mas eu conheço algumas boas pessoas que ficam das 9 da manhã às 6 da tarde. Eu digo isso porque assim, eu já vi um grupo de traders ali. Eles estarem perdendo dinheiro, uns ganhando, outros perdendo, e um bom volume financeiro, e chegar no final do dia ter recuperado. Assim como eu já vi, eles ganharem um pouco de dinheiro na parte da manhã, continuar e no final do dia levar uma bela grana para casa. Então, assim, olhando para esse lado como se fosse a profissão dele efetivamente, com horário de entrar e horário de sair, eu acho que eles se dão muito bem. É que tem muita gente que vem para o mercado, e a maioria das pessoas que estão no mercado perdem, não desestimulando. Pelo contrário, acho que o papo aqui foi legal para mostrar que realmente existem pessoas boas, sim, que o mercado é uma coisa muito, muito legal, é uma coisa fora da realidade, como você falou. Tem cara ganhando salário de jogador de futebol, dos bons aí, não aqueles pereba de Série C, né? Não, Série D, cara jogando aí de time bom e dá para fazer isso por mês. Mas é entender um pouco toda essa funcionalidade de mercado, né? Tá bem escorado de boas pessoas, acho que é um caminho pela frente aí também. Agora, última pergunta para você. Se eu chegar para você, não sou um cara de mercado financeiro. Fabio, quero entrar no mercado financeiro para ser um operador, para ser um trader, viver de mercado. Você me aconselharia aí? Te respondo com um depende. Eu preciso conhecer um pouco da característica, que mercado que esse cara veio, o que ele sabe. Tem as ressalvas? Tem que ter, porque assim, a gente não pode ter responsabilidade que esses influencers aí têm e falar pro cara, vira trader que você vai ficar rico amanhã. Então como a gente sempre vê. Vou mudar a pergunta. Os mercados mais comuns para operação no mercado são os mercados futuros de índice dólar, mini índice, mini dólar. Fábio, eu não sei nada de mercado. Quero aprender a virar trader. O que você acha? Posso te responder com exemplo? Pode. Então vamos lá. Eu tenho um cliente que ele é mecânico, ele ainda é mecânico, só que Paulão da mecânica. Não, Rafael. Rafa, um grande abraço, hein? O Rafael, ele ainda é mecânico, ele trabalha com câmbio automático. Então, assim, ele é um cara que financeiramente ele é muito bem remunerado pela especialidade que ele tem ali e pelos clientes que ele atende, né? São clientes de um poder aquisitivo muito diferente. E ele chegou até mim indicado, totalmente cru, tinha tomado ali uma pancada ou outra,
Eu fiz alguns direcionamentos, mostrei alguns cursos que ele podia fazer e tive um bate-papo com ele, como eu te falei, pô, tem que conhecer o cara. E assim, fui muito honesto com ele. Você vai apanhar bastante no começo, mas, cara, você está se dedicando tanto que esse prêmio vai chegar. Você vai ter essa grana de volta e você pode viver disso um dia. Ele ainda não vive disso, mas ele, ao longo do tempo, ele aumentou o número de mini contratos que ele opera. Tem bons resultados. Eu falei para ele, falei, cara, vai devagar. Você não precisa ir com 100 mini contratos. Vai com um. Quando você estiver consistente, 3 meses ali, eu tô com um baita resultado legal, aumenta. Hoje ele opera com uns 20, 25 contratos, mais ou menos. Ele ganha um bom dinheiro. Ele tem o teu perfil, tá? Trabalha em algumas horas ali. Ele gosta e eu respeito. Foi o que ele achou de nicho para ele tirar um dinheiro do mercado. E o cara era mecânico. O cara é mecânico. E ganha um baita dinheiro. Assim. Vou te falar que ele leva mais de 20 pau para casa todo mês. Então você pode dizer para mim que, no caso da resposta, tem alguém te direcionando, porque sozinho é muito difícil. Perfeito. É isso. Tem que ter alguém experiente, tem que ter um direcionamento. Porque sozinho não é vai. mergulhar de cabeça sozinho, porque você vai perder dinheiro. Ô Fabião, e se eu quiser procurar você Você está montando as redes sociais, eu sei que a Win está começando. Vinícius Fuzikawa, que é um puta cara bom do marketing, tá lá com vocês, Sim. Gente boníssima. Vini, meu parceiro. Vini, abração, Vini. Estão lá na Win, fazendo o trabalho. Hoje tem Instagram, consigo acessar você lá? Consegue. O Instagram, como eu te comentei, eu não vou lembrar agora, mas entra no nosso site, winvestimentos.com.br. Aí tem telefone, tem todo mundo. Lá tem telefone, Instagram, WhatsApp. Lá toda, tem todo mundo O que lá. precisar. Se quiser conhecer o Shampoo de Bacon Viva, ele vai estar lá. Shampoo de Bacon está lá com a gente, eu também, pode procurar a gente. Tomar um cafezinho lá na Faria Lima. Que toma um café com a gente, o cliente de renda variável, o cliente mais alocador, procura a gente tem uma boa assessoria ali, uma boa experiência para compartilhar com esses clientes. Meu irmão, obrigado pela participação, pela entrevista. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês lá, o time que está lá, são de pessoas muito queridas. E de verdade, espero que vocês tenham vida longa, porque o mercado precisa de gente boa para estruturar, para acabar com essa bagunça que está. É isso aí, obrigado, Kim. Conversamos então nessa entrevista hoje com o Fábio Gutierrez, da Win Investimentos, já deixou aqui, falou para entrar no site. Vou me despedindo por aqui. No próximo programa voltaremos aí para falar também de mercado financeiro. Fabão, obrigado mais uma vez. Gente, um abraço, obrigado pela audiência. Até o próximo Conexão Mercados.